Olá, hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 de Provérbios. Vamos meditar do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será destruído. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Amém. Até aqui. Então aqui a gente vê, novamente esse contraste em relação ao ímpio e ao justo, e ele começa falando sobre a disciplina, Quem ama a disciplina, quem ama o conhecimento, alcança o favor do Senhor. O bem alcança o favor do Senhor. E aí ele vai falando, nesse contraste, o justo é aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, é aquele que acata os conselhos do Pai, é aquele que vai pelo caminho de integridade, pelo caminho reto. E aí ele diz que ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, por duas vezes ele fala sobre a raiz dos justos, aqui no versículo 3 e no versículo 12, Ele diz, a raiz dos justos produz o seu fruto, Então, aquilo que o justo planta, frutifica, mas aquilo que o ímpio, aquele que está por caminhos maus, por caminhos de morte, vai ser derrubado, vai desaparecer, não permanecerá. É isso que ele vai falando, ao longo aqui desse início do capítulo 12. Ele fala também sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Ou seja, a mulher que é sábia, que busca a sabedoria do Senhor para ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, serva do Senhor, fazendo aquilo que é da sua alçada de fazer, como uma mulher que sabe, o seu lugar, e sabe quem é no Senhor. Ela é a coroa do seu marido, ou seja, ela faz com que o seu marido governe, Ela faz com que ele seja próspero, ele seja sábio, Mas a que envergonha o marido, ou seja, aquela que não se coloca no seu lugar, aquela que não tem a sabedoria que vem do alto, ela é podridão nos seus ossos. E a gente sabe que ossos, tem um significado na palavra de Deus. Então, é aquilo que dá estrutura para o corpo. Então, a podridão nos ossos, ela destrói a estrutura. Então, por isso que tem um outro versículo que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou seja, ela é responsável por estar ali sendo uma base para aquela estrutura. Então, aqui, a mulher que envergonha o marido, que se coloca no lugar do marido, que faz o que seria o papel do marido, ela é podridão para os ossos. Então, os pensamentos dos justos são retos e os conselhos dos ímpios são falsos. Então, muito cuidado em quem nós buscamos aconselhamento, que conselhos nós seguimos, que conselhos nós acatamos. Então, essa questão do conselho também é muito importante.
Nós devemos sim seguir conselhos, mas aqui, como diz, se for um conselho de ímpios, esses conselhos são falsos. E ele diz que as palavras dos ímpios são emboscadas. Então, muito cuidado com as palavras que você escuta, né? Reter tudo o que é bom, e o que não for a gente descarta, né? Então, ele vai falando, né, sobre essa questão do ímpio, várias questões aqui sobre o ímpio e sobre o justo, sobre o mal, né? Aqui no final ele diz que os maus se enredam na transgressão, ou seja, eles caem no pecado e ali, né, como diz a palavra, vira um charco de lodo, vira ali um lugar onde um abismo chama outro abismo. Mas os justos escaparão da angústia. Ele diz que se enredam na transgressão daquilo que falam. Então, se o que sai da sua boca é para o mal, você vai cair em transgressão, mas os justos escaparão da angústia. E aí ele diz que cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Então aqui a gente vê a lei da semeadura, né? Então aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, e nós iremos se fartar de bem pelo fruto daquilo que dissermos. Então, aquilo que diz, que nós dizemos, aquilo que sai da nossa boca, isso produzirá frutos. Podem ser tanto frutos maus quanto frutos bons. Depende daquilo que está saindo da nossa boca, né? Então, muito cuidado, né? Que nós devemos ter com aquilo que nós dizemos, com aquilo que a nossa boca profere, para que não seja maldição, mas sim bênção para as nossas vidas e para os que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos acatar este conselho, que é um conselho sábio, um conselho que vem do alto, né? Que vem do Senhor. Que a gente possa amar a disciplina e o conhecimento, né? E não sermos tolos, né? Não sermos imprudentes, mas sempre procurando saber o que o Senhor deseja de nós e qual caminho seguir. Tudo através da oração, da meditação da palavra de Deus, para que a gente possa se fartar de bem, né? Assim como diz aqui no versículo 14, e que o que nossas mãos fizerem, nós recebamos de volta, né? E é claro que o Senhor sempre prosperará aquilo que nós colocarmos nas mãos dele, aquilo que for da vontade dele. Amém? Em nome de Jesus.